Olá pessoal, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, hoje a gente vai estudar o capítulo 7 de Gênesis. Se você ainda não assistiu os outros, se esse é seu primeiro vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E aqui na descrição tá a playlist para você começar, para a gente estudar a Bíblia toda, tá? Isso aqui na verdade para a gente estudar a Bíblia toda juntos. E hoje a gente está em Gênesis capítulo 7, tá bom? Gênesis capítulo 7, já esteja aí com sua Bíblia aberta para acompanhar. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, preste atenção. Lembra que eu falei do sacerdócio? Que desde que pecado entrou no mundo, o sacerdócio é necessário. O sacerdócio é passado de pai para filho. Por exemplo, no caso de Abel, né? Ele que era o sacerdote, e dos filhos de Adão, né? Ele era o sacerdote. Ele que era o cuidador de ovelhas, ele que foi sacrificar a ovelha a Deus. Então, o sacerdócio já era ensinado de pai para filho. Nesse caso, o sacerdócio era da descendência de Sete, já que Abel foi morto. Então, o sacerdócio passou para Sete, de acordo com a tradição judaica. Inclusive, existem alguns judeus que acreditam que essa linhagem de Sete é que são os filhos de Deus que são citados no capítulo anterior, que eu discordo, como eu disse, né? Então, eles já sabiam o que é animal puro e animal impuro, antes de Moisés dizer, porco é animal impuro, cachorro é animal impuro, mas ovelha, boi é animal puro. Eles já sabiam, porque eles já eram sacerdotes. Inclusive, Moisés, ele vai receber isso de Deus, mas ele vai aprender isso também, tá? Com o sogro dele, que é sacerdote. Mas vamos focar aqui primeiro, que a gente está a gente está longe, né? Então ele sabia o que é animal puro, o que é animal para sacrifício e o que não é. Claro que aqui não é questão de animal para alimento ou não, porque eles ainda não comiam animais, tá? Antes do dilúvio, as pessoas não comiam carne, elas não matavam animais. Os animais puros, no caso, era para sacrifício. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea, que é a ideia de reproduzir, né, para repovoar a terra. Também das aves dos céus leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a terra. Então veja bem, dos animais impuros vai entrar um par, um macho e uma fêmea. Dos animais puros vai entrar mais, que vai ter sacrifício, vão servir para comida. Ainda não, né? Vão servir para comida, essa coisa de animais que são próprios para comida e outros que não podem ser comidos vão ser lá na frente, né? Com Moisés. Aqui, depois do dilúvio, eles vão poder comer todo tipo de animal. Mas vamos focar, foco. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Eu quero que você anote essas coisas, por quê? Porque Deus, ele gosta de números. Deus, ele gosta de números, e para Deus cada número ensina uma coisa, cada número tem um significado. Então, o número 7 já apareceu na Bíblia, até aqui. Lembra que Deus criou o mundo em 7 dias. No 7º ele descansou. Então, no 7º dia, a Bíblia diz que ele terminou sua obra. Então, número 7, ele tem a ideia de perfeição, de algo completo, algo inteiro. E aparece aqui também 40 dias e 40 noites. 40 é um número que fala muito de provação. Por exemplo, Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer nada, de jejum. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. Israel passou 40 anos no deserto. Número 40 da ideia de provação.
porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Então, veja bem, da superfície da terra, mais uma vez, Deus ele vai usar a água para destruir, porque ele vai salvar o mar e as suas criaturas. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Preste atenção. Isso aqui é uma curiosidade, talvez não sirva em nada na sua vida, mas é para colocar uma pulga atrás da sua orelha. Se a gente voltar para o capítulo 5, a gente vê o vô de Noé, Metusalém. Lembra de Metusalém, o homem que mais viveu? Metusalém morreu aos 969 anos. Mas veja bem. Metusalém, Gênesis 5:25, se você quiser olhar. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque, que é o pai de Noé. Então coloca aí, soma aí, 187. Depois tal. Aí, versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé. Então soma aí 187, a idade que Metusalém tinha quando Lameque nasceu, e 182, a idade que Lameque tinha quando Noé nasceu. Vai dar 369. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então Metusalém tinha 969. Então é possível que Metusalém tenha morrido de dilúvio. Tá? A gente imagina que, pela leitura da Bíblia, não fala, a gente imagina que as pessoas tenham morrido de morte natural, morte morrida. Mas talvez Metusalém, inclusive hoje tem um vídeo aqui no canal, bem antigo, tá? Tem uns 2 anos, que Metusalém tenha morrido no dilúvio, tá? E aí, se esse foi o caso, Metusalém teria vivido mais ainda, né? Versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então, os primeiros a entrar na arca não são os animais, tá? Noé e sua esposa, os filhos e as esposas dele, né? As noras dele. São o foco salvar as pessoas. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé, na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Isso aqui é uma questão porque as pessoas pensam que só entrou um par de cada animal, né? Não. Dos animais puros entraram 7 pares. Para entrar na arca é que eles entraram de par em par. Eles entraram macho e fêmea. E aconteceu que, como Deus havia ordenado a Noé, e aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. Preste atenção. Chuva na Bíblia é bênção. Mas o dilúvio não foi uma bênção, foi uma maldição. Porque não foi somente chuva. Não foi somente chuva. Primeiramente, as águas que inundaram a terra não foi só da chuva. Primeiramente, foram as águas que estavam no abismo. Lembra de Gênesis 1:2? Que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Tinha águas nesse abismo. Como que a criação de Deus tem um abismo, tem trevas, está vazia? Então, como eu falo, eu acredito que existe um gap, um vácuo de tempo de milhões de anos entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, tá? Isso não está na Bíblia, mas isso é algo que eu entendo dela, de que existe esse gap, esse vácuo, esse lapso de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, e que entre esses versículos Deus teria destruído a raça humana, ou melhor, uma raça pré-humana, uma pré-terra, com dilúvio também. E foi nesse dilúvio que teria se formado esse grande abismo, e as águas que foram juntadas, tá? Ficaram nesse abismo. E aí a Bíblia diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo. Então as fontes desse grande abismo se romperam para inundar a terra.
e as comportas dos céus, que é o firmamento, se abriram. Então, a inundação do dilúvio foram as águas que estavam debaixo, né? As fontes do grande abismo, com as águas que estavam de cima, em cima do firmamento. E caiu chuva sobre a face da terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies. Todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. Veja bem, quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi Deus. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Imagina aí o Everest, o Himalaia, não sei qual é o maior deles, mas foram cobertos por água. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Eu estava lendo aqui, eu lembrei. Falei sobre esse dilúvio que teria acontecido entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, que teria destruído a primeira terra. É possível, eu acredito, que entre esses seres que habitavam a terra antes de Deus recriá-la, não havia nenhum ser racional. E por isso não teve nenhum ser para clamar por misericórdia. E Deus destruiu tudo. Mas agora o ser humano, ele é um ser racional. Teve alguém para clamar. Deus teve favor, Deus teve graça de Noé. E Noé era um homem justo e essa justiça clamou a Deus. Noé deve ter clamado a Deus por misericórdia para não destruir toda a terra, para salvar um remanescente. Versículo 22. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Mais uma vez, anote esse número, tá? Porque o número 150 é um número de purificação. Eu vou falar sobre isso mais na frente, mas o número 150 é um número de purificação. Porque durante 150 dias foi o tempo que levou para purificar a terra de seus pecados. Para a água purificar a terra. E isso é uma tipologia, como eu disse, não é uma tipologia de Cristo. Os que entraram com ele na arca é uma tipologia da igreja, que será salva da ira de Deus que vai destruir a terra, mas que Jesus traz uma nova humanidade, e essa nova humanidade vai povoar essa nova terra, porque essa terra será purificada e ficará nova. Amém? Até a próxima. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like, comenta alguma coisa, manda aí para alguém, compartilha aí nos grupos para a galera vir estudar a Bíblia com a gente. E até amanhã, se Deus quiser.